Falar um pouco de apagão aqui, porque eu acho que o senhor e o adversário, Ricardo Nunes, concordam que a Enel tem que sair de São Paulo. Mas eu fiquei pensando, eu queria que o senhor explicasse isso para o nosso assinante, para quem está assistindo. Se a Enel sair de São Paulo, como é que fica a vida do paulistano nesse meio tempo? Porque é uma nova concessão, um novo processo desse demora. A gente tem outros exemplos, daqui a pouco o Otávio fala disso, mas queria que o senhor desse essa resposta, se o senhor for eleito, como é que fica a vida do paulistano nesse meio tempo? Vamos lá, nessa de primeiro a gente deixar claro que a responsabilidade pela caducidade, ou seja, pela cassação da concessão da Enel, é da ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, que é uma agência independente, tem um processo cujos diretores têm mandato fixo, cujo diretor-presidente atual, Sandoval Feitosa Neto, foi indicado pelo Bolsonaro e é aliado político do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Então, isso depende, poder fazer esse enfrentamento depende de conseguir fazer uma pressão política sobre a ANEEL para que faça a caducidade, que é o que eu defendo. Defendi junto ao ministro Alexandre Silveira, defendi junto ao presidente Lula, é o que eu defendo. Porque a maneira como a ANEEL trata a população de São Paulo é tão desrespeitosa. Cara, depois do apagão do ano passado, que foi aquele absurdo, eles não cumpriram, sei lá, 2%, 3% dos compromissos. Quem tinha que fiscalizar o compromisso? A presidente Lula. Era a Arcesp, agência estadual, que tem convênio com a ANEEL, com todos os diretores indicados pelo Tarcísio, a Arcesp, que tem 24 funcionários para poder fiscalizar o setor elétrico do estado inteiro. Então, vamos pegar a Agência Nacional. A Agência Nacional, como o senhor disse, é presidido indicado pelo Bolsonaro. É o que manda a lei. Não tem jeito, é o que manda a lei. Central. Pois é, aí o senhor acha correto, por exemplo, no governo Lula, houve um corte no orçamento da agência de 42% e uma redução de 27% nos quadros servidores. É correto isso? Ou seja, um governo reduzir o orçamento de uma agência tão necessária? Otávio, eu não defendo redução de orçamento para áreas estratégicas. Agora, vamos lembrar o seguinte, repito aqui o ponto anterior, qualquer eventual redução de orçamento da ANEEL não implica em diminuição de fiscalização da Enel, porque a fiscalização da Enel... menos funcionário? A fiscalização da Enel é a atribuição da Arcesp, agência estadual. Não apenas. A ANEEL terceirizou. Não, o único papel da ANEEL em relação à concessão da Enel é definição de regramentos gerais e definição da caducidade. Quem tem a atribuição de fiscalização dia a dia, de ir lá e falar, ô Enel, você está fazendo ou não está? É a Arcesp, agência reguladora indicada pelo Tarcísio. Só se me permite, por que eu estou insistindo nisso? É que a Arcesp não tem o mesmo poder da ANEEL. É um convênio, mas o poder total de fiscalizar e fiscalização, existe um convênio. É um convênio. Existe um convênio entre a ANEEL e a Arcesp, que atribui à Arcesp essa responsabilidade. Por que eu estou me detendo numa coisa que pode parecer uma tecnicidade ou até uma mesquinharia, uma coisa besta? Pelo seguinte, porque na semana passada, no pós-apagão, foi falada muita mentira. A responsabilidade de manejo arbóreo, particularmente de remoção de árvores, inclusive no entorno dos fios elétricos, é do prefeito de São Paulo. Só para eu concluir, Otávio, porque eu acho que esse ponto é importante. Isso precisa ficar claro para as pessoas. É responsabilidade do prefeito de São Paulo. Não fez. Não fez, quis terceirizar as responsabilidades. E foi querer jogar no colo do governo federal, que sequer tem controle sobre a ANEEL e muito menos sobre a Arcesp. Então, gente, e essa fake news pegou para muita gente. Mas então, é importante a gente... Eu vou fazer uma interrupção só para deixar claro aqui para o assinante. A gente está falando de caducidade do contrato, que aí é a Agência Nacional, né? E a Agência Nacional determina a caducidade por 2 motivos. Quantidade de apagão e a duração do tempo desse apagão. Então, o controle do que está acontecendo em São Paulo é da Agência Nacional. Claro, para definir a caducidade, com certeza. Que é o X da questão. Que é da agência, mas, assim, francamente, está mais do que claro para qualquer morador de São Paulo que a quantidade de apagões foram 3 no último ano. A duração desses apagões, 2 chegaram a durar para milhares de pessoas mais de uma semana, que estão dados os critérios.